Pessoal, vamos continuar a nossa série Bugs do Bitcoin. Vamos ver os CVEs do Bitcoin, todos os problemas históricos, tá? Isso aqui não é problema que existe hoje, é problema que existiu no passado, mas é justamente interessante a gente entender isso daí para ver como é que o Bitcoin superou esses problemas, né? Todo software tem erros e coisa e tal, e é importante entender como que esse software, como que o Bitcoin em si resolveu esses problemas, né? O código que a gente está vendo é justamente o código do Full Node Bitcoin. Como vocês podem ver, o meu Full Node já sincronizou totalmente, significa que eu tenho aqui nessa máquina já todas as transações Bitcoin que existem desde a criação do Bitcoin até agora, todas elas estão registradas num blockchain aqui na minha máquina. Para quem ficou curioso, o tamanho total dele está 377 GB no momento. Então é alguma coisa grande, mas não é nada que seja absurdo. O armazenamento está uma coisa barata. Tá tudo armazenado aqui nesse diretório aqui, né? Então vamos lá. O bug que a gente vai ver hoje é o CVE 2010-5141. Porém, ele foi descoberto junto com o 5137. Foi descoberto ao mesmo tempo. Por quê? Por que ele tem um número tão maior? Por que ele só foi divulgado depois de corrigido? Repara que ao contrário do 5137, que é um bug relativamente pouco crítico, o 5141 é um bug muito crítico. Como ele foi descoberto na testnet, né, o Bitcoin ele tem a mainnet, que é a rede que a gente está usando aí, que quando você compra e vende Bitcoin você usa ela, e tem uma testnet, que é uma rede similar, só que é usada só para teste do Bitcoin, para ver se as coisas estão funcionando. Então, como é esperado, eles fizeram vários testes aí na testnet, e em determinado momento descobriram dois bugs, o 5137 e o 5141. Um deles era um bug levinho, a gente já falou sobre ele causava no máximo um DDoS, um DOS, não um Denial of Service, apenas derrubava o nodo da pessoa, na pior das hipóteses. O 5141, porém, é bem mais sério, ele permite o atacante remoto gastar bitcoins de outro usuário. Então repara o risco, é realmente um bug sério isso daqui. De novo, nunca foi usado, nunca foi explorado esse bug, né? Como a gente já falou, desses bugs iniciais, o que foi explorado foi o 5139, que realmente foi o bug da inflação, foi um caso preocupante realmente. Esse outro aqui é tão crítico quanto o bug da inflação, mas ao contrário deste, ele nunca foi de fato usado na rede, né? E, bom, então você conseguia, através de uma transação maliciosa, gastar bitcoins de outras pessoas. Olha só que maravilha isso. O pessoal certamente adoraria fazer isso hoje em dia, se tivesse condição. Felizmente isso aqui já foi corrigido, né? Se você olhar aqui nessa outra listagem dos CVEs aqui, você vai ver que o CVE 5137 ele está juntinho do 5141. Ambos foram registrados no dia 28 de julho de 2010. Porém, esse daqui ele recebeu um número maior porque ele só foi mostrado para o público mais adiante. Vocês sabem, isso é uma forma até de você manter a segurança, né? Se você descobre uma falha, que é uma falha muito grave, pode ser arriscado você divulgar essa falha para o público, porque eventualmente um atacante vai querer usar essa falha para realmente fazer um ataque. Então eles primeiro consertaram o problema e só depois divulgaram a correção deste problema. Para a gente entender exatamente o que é esse problema, como é que a pessoa conseguia gastar Bitcoin de outro usuário, a gente vai ter que entrar um pouco mais a fundo em como é que funciona o script do Bitcoin. A gente já falou em outros vídeos que o Bitcoin ele tem uma linguagem de script própria, que é muito parecida com Forth, né, com a linguagem Forth, é uma linguagem baseada em pilha, coisa. Então não tem segredo, você bota um número em forth para você somar dois números, você bota o primeiro número, o segundo número, o sinal de mais. O primeiro número vai subindo para a pilha, o segundo número sobe para a pilha, mais faz a soma dos dois e bota na pilha o resultado. Enfim, quem trabalhou com calculadora HP sabe muito bem como é que funciona. Forth é basicamente a mesma ideia, é uma linguagem naquele formato e funciona assim a linguagem do Bitcoin, né? Veja, o processo de transação do Bitcoin, ele envolve duas partes importantes, né? Hoje são chamadas de script sig e script pub key. Qual que é a diferença das duas? Lembra, uma transação Bitcoin consiste no quê? Você tem um conjunto de Bitcoins, foram assinados digitalmente com a sua chave privada, então, ou seja, só você consegue ter acesso àqueles Bitcoins, eles estão na sua carteira, né? Lembra, a sua carteira no Bitcoin é, na verdade, uma chave privada sua, uma chave privada que permite você decriptografar esses Bitcoins, esses nodos que foram mandados para você. Então, por exemplo, você tem uma série de transações que eles chamam de UTXO, Unspent Transaction Outputs, ou seja, são transações que alguém mandou o dinheiro para você e você ainda não gastou aquele dinheiro, então aquilo está na sua conta. Se eu tivesse alguma coisa aqui nessa minha carteira Bitcoin, seria o que está aqui nesse valor de available aqui. Por enquanto aqui, como eu falei para vocês, eu recém instalei essa carteira, não tem nenhuma transação aqui.
você tem uma série de transações que não foram gastas ainda, e aí para você fazer uma transação nova, como é que ele faz? Ele usa duas etapas. Primeiro, ele desbloqueia essas transações que estão para você, né? Você tem a chave privada sua, você consegue desbloquear essas transações, daí com isso você gera a assinatura digital da transação nova. Então o script funciona exatamente dessa forma. O script sempre começa com um destravamento, né, com a liberação dos bitcoins que estão com a sua chave privada e juntando isso com o Bitcoin, com a criação de novas transações a partir disso para outras pessoas. Então, transação é justamente isso. Você está tirando o dinheiro que tem para você, está mandando para outra pessoa. Então, é um script que está rodando, pegando os blocos, as transações que estão abertas ainda na sua carteira e fechando elas numa nova transação, enviando para outra pessoa. O que acontecia antes? Antes era um script só que fazia tudo isso. Então o script rodava tudo e fazia todas essas coisas. O que o pessoal percebeu? É que se você usasse algumas instruções específicas do script do Bitcoin, você conseguia fazer a segunda parte, aqui o locking string, mandar a transação sem você ter desbloqueado as suas transações. Ou seja, você acabava mandando uma transação de uma outra pessoa, que você não tinha a chave privada para destravar aquelas transações. Então, isso é que estava acontecendo. Como o script era uma tripa só, era uma coisa inteira toda que ele saía executando, tese, toda transação deveria ter esse formato de você primeiro desbloquear a transação aberta e depois novamente bloquear aquela transação para a próxima, né, para o envio para a próxima pessoa. Deveria ser assim sempre, né? Mas é lógico, quando você tem um script, você tem um conjunto de código, um atacante pode começar a brincar com isso, pode começar a botar essas instruções em ordens diferentes. E é justamente isso, é o problema que eles viram. Havia formas de, usando algumas operações específicas, você, sem desbloquear o seu script, você criar a transação, ou seja, você acabava pegando bitcoins de outras pessoas, de transações de outras pessoas. E lembra, por que a importância desse unlock? Porque só você consegue desbloquear a sua transação, tem dinheiro para você, porque só você tem a chave privada daquela carteira. Então, se você consegue fazer isso daqui sem fazer isso daqui primeiro, você está criando uma transação com bitcoins de outras pessoas, bitcoins que foram gerados para outras pessoas, né? O problema que eles resolveram foi justamente exigir essa separação. Você tem que rodar primeiro um locking script e depois o locking script para fazer a transação. Viraram scripts separados dentro da transação e são processados de forma diferente pelo Bitcoin. Se você olhar aqui no código, tem marcado lugar exato que isso é feito, tá vendo aqui? Aqui é a correção do CVE 5141, que é o CVE que a gente está falando aqui. E repara, agora você não tem só um script para rodar, você tem o script sig e o script pubkey. O script sig é o que vai fazer a checagem se você tem direito àquelas criptomoedas, então vai destravar aquelas criptomoedas que estão em uma transação aberta para você. Aí vai gerar o hash, vai gerar a transação com aquelas criptomoedas para a próxima pessoa para que você vai mandar aquele dinheiro. Então, no final das contas, ele separou em dois scripts aqui, em dois scripts diferentes, que ele garante que o primeiro tem que rodar sempre, tem que rodar primeiro o destravamento para só então poder gastar aqueles bitcoins, poder enviar aquele negócio, enviar os bitcoins para a próxima pessoa, né? Então essa é a correção do 5141, para que é um erro grave. Felizmente ninguém chegou a explorar esse erro, mas isso não muda a gravidade do problema. O problema estava lá, alguém poderia ter usado esse tipo de coisa para fazer um ataque no Bitcoin, pegar bitcoins de outras pessoas. É um ataque bastante sério, né? É lógico, aqui o script do Bitcoin aqui, hoje em dia, essa função já deve ter mudado muito em relação ao que era na época que houve esse problema, né? Então, se você olhar aqui, até a própria função de avaliar o script, né? De rodar o script em si, que ele vai rodar o script, tá vendo? Já tem, é engraçado que já tem coisa aqui do Taproot, já aqui, algumas coisas, enfim. Mas a questão fundamental é aqui que ele vai rodar o script da coisa. Aqui também está a correção do 5137, que foi aquele primeiro bug que a gente falou no primeiro vídeo da série. Tá vendo que ele tirou um monte de funções que não estavam sendo usadas e poderiam gerar também ataques, né? E aqui ele rodando, tá vendo? Aqui estão todos os opcodes. Aqui é o interpretador que ele faz do script, né? Como toda linguagem script, é uma linguagem interpretada, é uma linguagem muito simples, ela não tem loop, não tem for, mas tem if, tá vendo aqui? O opcode if, not if, ele tem aqui o if, ele faz a execução conforme o caso aqui. Enfim, nesse troço aqui é que você escreve essa transação, você faz o desbloqueio das transações e a criação da nova transação. E o que acontece é justamente isso, como não havia
não se forçava a ver a liberação antes do trancamento da nova transação, eventualmente você conseguia gerar um código com erro nisso daí, né? Bom, o que a gente pode tirar disso daí? Isso foi corrigido, então não tem problema, as versões mais novas do Bitcoin já foram corrigidas, isso não foi uma vulnerabilidade problemática, mas o que a gente pode tirar de lição disso para o nosso dia a dia, para nós como desenvolvedores? Como é que você impede um erro disso, né? Um erro desse. Bom, a gente já falou em outros bugs aqui da importância de teste unitário. Certamente teste unitário é uma coisa importante de se fazer, mas veja, esse tipo de problema em que as pessoas, de propósito, mudam a ordem de opcodes, a ordem das instruções para fazer o negócio, isso pode ser difícil de você pegar num teste unitário, porque o teste unitário visa justamente você pegar informações, passos individuais de um algoritmo, não pegar justamente essas interações entre os diversos algoritmos. No final das contas, esse tipo de coisa você consegue pegar muito melhor com teste direto da aplicação, ou seja, o chamado teste integrado, em que você faz uma série de testes ali, uma série de regras para testar isso daí, mas além disso, você precisa ter o teste fuzzy, que é o teste que você coloca valores aleatórios, coloca coisas aleatórias buscando também problemas. Existem, na verdade, vários testes que são recomendados em aplicação. O teste unitário e o teste integrado eu acho que são essenciais, até porque não dizem respeito só à segurança, mas também à própria funcionalidade da aplicação, mas também o teste fuzzy, ou o teste de mau uso, como é chamado também, que é o teste de você mandar sujeira para o sistema e ver se ele consegue tratar aquilo, ou seja, pelo menos não dar erro catastrófico, né? Ele pode dar erro, pode recusar seu input, mas não pode dar um erro catastrófico. E além disso também, no caso de segurança no desenvolvimento de sistemas, um teste muito importante é a avaliação de vulnerabilidades, que é justamente você pegar as principais vulnerabilidades, fazer o teste, é um teste de invasão, uma tentativa de quebra do sistema por uma pessoa que tenha conhecimento disso, né? A avaliação de vulnerabilidade, ela pode ser feita por ferramentas automatizadas. Por exemplo, você tem o OWASP-Zap, que é uma boa ferramenta. O OWASP-Zap, ele funciona muito bem. Você instala esse programa na sua máquina, aí você dá o URL da sua aplicação web, por exemplo, ele vai sair testando um monte de coisa na aplicação e vai gerar o resultado no final. E é de graça, é freeware. Então, é um bom programa para isso. Existem outros programas mais elaborados, o Akunetix é outro que faz basicamente a mesma coisa, mas esse daqui é pago e é relativamente caro. Eu não sei quanto é que está o valor dele hoje, mas ele é um bom programa também. Tem vários outros aí no mercado. Mas, então, é isso daí, gente. Esse teste de invasão, teste de segurança, foi feito, né? Você vê, ele foi identificado justamente num teste de segurança, na testnet que foi identificado esse problema, mas é crucial que isso seja feito para você garantir um mínimo de segurança do seu sistema.